Olá a todos! Neste vídeo vamos aprender a pergunta: quem criou Deus? Muitos cristãos afirmam que Deus criou tudo: a terra, os mares, os animais, as estrelas no céu e as pessoas com suas almas e corações. No entanto, se tudo o que vemos teve um começo ou uma causa para a sua existência, Deus também não precisaria de uma causa para a sua existência? Isso não parece um pouco conveniente demais para os cristãos? Veja este exemplo de conversa. Jamie diz que Deus criou tudo, e Billy responde: ok, legal, mas quem criou Deus? E a resposta de Jamie é: bem, tudo precisa de uma causa para sua existência, exceto Deus, porque ele sempre esteve lá. Isso não agrada a muitas pessoas. Parece que alguns cristãos desligam suas mentes e param de pensar sobre a origem da vida porque assumem automaticamente que Deus sempre esteve lá. Então, para mergulhar nesse tópico e fornecer uma resposta tanto para os cristãos quanto para os céticos, vamos responder a pergunta: quem criou Deus? Através de 3 pontos. Ponto número 1. Para que as pessoas existam, algo precisa ser eterno. William Lane Craig, em seu livro Onward, fala sobre a ideia de Algazarre, de que não se pode passar por um número infinito de eventos, um de cada vez, o que implica que deve haver um começo. Agora, deixe-me explicar. Vamos olhar para este lápis que o aluno está usando. Ele não surgiu do nada. Este lápis foi comprado pela mãe do aluno antes de ser levado para a escola. Mas antes disso, este lápis estava em uma caixa sendo enviado para a loja. E antes disso, o lápis estava sendo fabricado na fábrica. E antes disso, os materiais para fazer o lápis estavam sendo transportados em caminhões. E antes disso, os materiais estavam sendo coletados pelos trabalhadores. E isso continua e continua. A ideia é que esses eventos são como dominós. E da mesma forma que um dominó atinge outro dominó, e assim por diante. E esses eventos causam o próximo evento, até que o lápis eventualmente chegue ao aluno que está usando na escola. Agora, em vez de lápis, vamos olhar para o Deus cristão da Bíblia. Alguém pode perguntar: bem, quem criou Deus? E para construir um argumento, vamos apenas dizer que o Deus cristão e Jesus foram criados por um Deus maior. Então, vamos chamar esse Deus de Deus 2. Então, Deus 2 criou o Deus cristão. Problema resolvido, certo? Mas na verdade surge outra pergunta: quem então criou o Deus 2? Bem, na verdade a resposta é bem fácil. Deus 3, obviamente, criou Deus 2. E isso cria um problema maior, porque se tudo precisa de uma causa para a sua existência, então nós, como pessoas, nunca poderíamos existir. Por quê? Vamos olhar para nós mesmos. A existência das pessoas é como um dominó. E o Deus cristão que nos criou é o dominó antes de nós. E o Deus 2 é o dominó antes do Deus cristão. E o Deus 3 antes do Deus 2. E assim por diante. Agora, se tudo sempre precisasse de uma causa para sua existência, então haveria um número interminável ou infinito de dominós. E se houvesse um número infinito de dominós, não poderíamos estar aqui, porque nada poderia começar. E para as pessoas que acreditam na teoria do Big Bang, isso ainda é um problema, porque digamos que o Big Bang aconteça, a pergunta ainda surge: como ele começou? Como os materiais necessários para um Big Bang acontecer chegaram lá? E mesmo que ele chegasse lá, como esses materiais chegaram lá? O fato de estarmos aqui e vivos é a prova de que alguém ou algo era eterno, porque se tudo precisasse de uma causa para a sua existência, então não haveria um número infinito de eventos que precisaria acontecer para que chegássemos aqui. E se houvesse um número infinito de eventos antes de nós, as coisas nunca poderiam começar. Portanto, para que estivéssemos aqui, era necessário haver uma força inicial para derrubar o primeiro dominó. Ponto número 2. Ponto número 2. O universo não pode ser eterno. A ciência nos diz que o universo está realmente se expandindo e que o nosso universo tem uma quantidade limitada de energia. Agora, se nosso universo está se expandindo e voltássemos no tempo, nosso universo seria um pouco menor do que é hoje. E se voltássemos no tempo rapidamente, eventualmente chegaríamos a um ponto onde o universo começou em um único ponto. Além disso, pense na energia que está sendo usada no universo como um tanque de combustível de um carro. Se agora o nosso tanque de combustível está meio vazio, então deve ter havido um tempo em que o tanque estava realmente cheio. Tudo isso para dizer que o fato de nosso universo estar se expandindo agora
e tem uma quantidade limitada de energia que está sendo usada em nosso sistema solar e galáxia, aponta para o fato de que nosso universo teve um começo e, portanto, não pode ser eterno. Ponto número 3. O Deus da Bíblia afirma ser eterno. Salmo capítulo 90, versículo 2. Antes que os montes nascessem ou que tu formasses a terra, de eternidade a eternidade tu és Deus. Note como diz, de eternidade a eternidade. O que o autor deste salmo está dizendo é que, se você começar desde o período infinito de tempo aqui e viajar para este período infinito de tempo ali, Deus sempre esteve lá. Ele não teve começo e não tem fim. Ele sempre foi, sempre é e sempre será. Veja, para as pessoas que fazem a pergunta, quem criou Deus? Elas precisam saber que o Deus da Bíblia é eterno por natureza, o que significa que o tempo não se aplica a ele, porque ele é o Deus que criou o tempo, e portanto é atemporal. E a Bíblia explica ainda que nós, como cristãos, podemos receber a vida eterna em Deus, porque nosso Deus é eterno e capaz de dar a vida eterna através de Jesus. Então, para concluir, para responder a pergunta quem criou Deus, eu consideraria 3 pontos. Ponto número 1. Para que as pessoas existam, algo precisa ser eterno. Ponto número 2. O universo não pode ser eterno. E ponto número 3. O Deus da Bíblia afirma ser eterno. Para as pessoas que discordam, eu perguntaria: o que você acredita que é eterno? Como você acha que chegamos aqui na Terra? E por que você acredita nisso? Para mim, eu acredito que Deus é eterno e que Ele criou as pessoas e escreveu suas palavras na Bíblia para que possamos conhecê-lo e ouvir esta mensagem sempre. Jesus te ama.